Aleluia. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Vamos nos colocar em pé para fazer a leitura da palavra do Senhor. Convido você a abrir a palavra do Senhor no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 16. Vamos continuar no mesmo caminho que a irmã Julie começou. Creio que Deus tem algo maravilhoso aos nossos corações nessa noite. Aleluia. Lucas capítulo 16, do versículo 19 em diante. A palavra do Senhor vai nos dizer assim: havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho fino e vivia no luxo todos os dias. Diante do seu portão fora deixado um mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas. Este ansiava por comer o que caía da mesa do rico. Em vez disso, os cães vinham lamber as suas feridas. Chegou o dia em que o mendigo morreu, e os anjos o levaram para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado. No Hades, onde estava sendo atormentado, ele olhou para cima e viu Abraão de longe, com Lázaro ao seu lado. Então chamou: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e refresque a minha língua, porque estou sofrendo muito neste fogo. Mas Abraão respondeu: Filho, lembre-se de que durante a sua vida você recebeu coisas boas, enquanto que Lázaro recebeu coisas más. Agora, porém, ele está sendo consolado aqui, e você está sendo atormentado. E além disso, entre você e nós há um grande abismo, de forma que os que desejam passar para o nosso lado, para o seu, ou do seu lado para o nosso, não conseguem. Ele respondeu: então eu lhe suplico, Pai, manda Lázaro ir à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, deixa que ele os avise, a fim de que eles não venham também para este lugar de tormento. Abraão respondeu: eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Não, pai Abraão, disse ele, mas se alguém entre os mortos fosse até eles, eles se arrependeriam. Abraão respondeu: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão convencer, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Podeis assentar na presença do Senhor. Existe uma grande discussão em torno desse texto, se ele seria um texto literal, se é uma história que realmente aconteceu, que Jesus estava contando naquele momento, ou se é uma parábola, porque como nós vemos no contexto, Jesus vem contando algumas parábolas para ilustrar algumas verdades e trazer algum ensino àquele povo que estava ouvindo. Porém, se é literal ou se é parábola, eu não sei, mas o que importa é que ele traz muitas verdades práticas para as nossas vidas, e muito importante, como no começo do culto aqui, nós já podemos ouvir 2 hinos maravilhosos da harpa, um que nos levou a pensar na eternidade, um que leva a nossa mente até os céus, ao lugar aonde ansiamos estar para sempre com o Senhor. O segundo hino, ele vem falando que o Senhor está voltando. O Senhor vai voltar. E quando Ele voltar, como nós estaremos? A minha pergunta nessa noite é: como está a sua alma? Como está a sua vida diante de Deus? Se fôssemos colocar um tema nessa mensagem, nessa noite, seria: acredito que preparados para a eternidade. Será que nós estamos preparados para viver a eternidade com Cristo? Será que se Jesus voltasse hoje, se os céus se abrissem, a trombeta tocasse, nós subiríamos ao seu encontro para estar toda a eternidade com Ele? E olhando para esse texto, eu quero refletir a respeito disso. Essa semana estava preparando
o estudo da escola dominical para os jovens, e o estudo falava sobre a falácia do triunfalismo. E enquanto eu estudava esse tema, eu fui ficando muito preocupado o quanto nós temos sido materialistas, o quanto nós temos olhado para as coisas deste mundo e andado preocupado com tudo que está ao nosso redor. Ah, mas eu estou preocupado com a Copa do Mundo. Ah, mas eu estou preocupado com a política. Ah, mas eu estou preocupado com a roupa que eu vou vestir. Ah, mas eu estou preocupado com o que o irmão está vendo na minha casa, se eu vou conseguir, se eu não vou, se eu vou conquistar. E acabamos muitas vezes esquecendo da nossa alma. A palavra do Senhor, ela nos diz que nós somos espírito, alma e corpo. Somos tricotômicos, espírito, alma e corpo. Diferente que muitos dizem de corpo, alma e espírito. Ah, irmão Patrick, mas qual a diferença disso? Porque quando nós dizemos o corpo, alma e espírito, nós estamos dizendo que primeiro a origem vem do corpo, do material. Mas a Bíblia diz que nós somos espírito, alma e corpo. Porque a nossa origem não é da terra, a nossa origem não é terrena, mas somos celestiais, aleluia. O apóstolo Pedro vai dizer que nós não somos cidadãos deste mundo, que a nossa pátria não está aqui, mas a nossa pátria é celestial, aleluia. E eu tenho que estar preparado para o grande dia do Senhor. E olhando para esse texto, eu vejo que esse texto, primeiramente, ele não está falando a respeito de uma apologia à pobreza, não. Porque muita gente pode olhar para esse texto e dizer, ele está dizendo que os pobres vão ser salvos. Embora quando olhamos para o Sermão do Monte, ali vai dizer que bem-aventurado é o pobre de espírito, nada tem a ver com pobreza financeira. Ah, irmão, mas então ele está condenando os ricos? Também não. Esse texto não está condenando a riqueza, pelo contrário, o Senhor é quem abençoa os seus filhos, o Senhor é quem capacita muitas vezes, e nós não entendemos, porque muitas vezes o Senhor tem capacitado os seus filhos, tem dado riquezas, tem aberto as portas, mas é para que nós possamos ser bons mordomos na seara do Senhor, e possamos usar as bênçãos que temos recebidos, para servir a igreja do Senhor, e olhar para aqueles que estão ao nosso lado. Mas quando nós olhamos para esse texto, nós vemos que ele vem desmascarar algumas mentiras. E a primeira mentira que ele vem desmascarar é a mentira do aniquilacionismo. O que é isso, irmão Patrick? É uma doutrina pregada por uma certa seita, de que a alma que é condenada, ela vai para o inferno, mas ela vai sofrer um pouco e vai ser aniquilada. Porém, quando nós olhamos para o texto sagrado, ele nos mostra que existe um tormento eterno para aqueles que se perdem. Não pense que aqueles que se perdem vão ser destruídos, que a sua alma vai se acabar, como muitos ensinam. Não, existe um lugar preparado para o diabo e para aqueles que estão seguindo as ordens dele aqui nessa terra e que rejeitam o evangelho de Jesus. E este lugar também é eterno, é um lugar onde haverá pranto e ranger de dentes. A palavra do Senhor também nos desmascara através deste texto a ideia da reencarnação. Porque nós vemos que este homem, ele morreu e ele foi para o Hades. Ele foi para o inferno, um lugar de onde ele não poderia mais voltar. Ah, pai Abraão, mas os meus irmãos que estão lá, não existe mais esperança para aqueles que se perdem sem Cristo. A oportunidade que nós temos é agora, enquanto existe fôlego de vida, enquanto nós estamos respirando, é hoje o momento de entregarmos a nossa vida ao Senhor. Ela também desmascara a ideia católica, apostólica, romana do purgatório, onde a pessoa que morre ainda tem uma oportunidade
de ir para um lugar onde ela vai expurgar os seus pecados, e ainda com o auxílio daqueles que estão na terra, orando pelos mortos, para que esses pecados possam ser expurgados, e essa pessoa possa ser salva. Não existe essa esperança, porque ele diz: existe um grande abismo entre você e nós, e aqueles que estão aí não podem passar para cá, e nem os que estão aqui podem passar para aí. Ele também vai desmascarar o materialismo histórico de Karl Marx, e é aqui que eu quero entrar na mensagem, porque infelizmente essa doutrina diabólica tem moldado muitas teologias por aí, que tem focado no homem, que tem focado nas riquezas, que tem moldado, transformado o evangelho de Jesus, distorcido, tornando o evangelho de Jesus um negócio, onde você pode comprar a tua bênção, onde você recebe Jesus para se tornar rico nessa terra, quando na verdade Jesus morreu para nos salvar da condenação eterna. E esse texto ele vai nos mostrar, através da vida desses dois homens, um exemplo para alertar o seu povo. Para quem Jesus está falando? Jesus está falando para os fariseus. Sim, estavam todos reunidos, e quando Jesus começa a falar as parábolas, inclusive a que a nossa irmã leu aqui nesta noite, ele vem de repente e ele traz uma parábola a respeito do mordomo infiel, porque nós somos mordomos do Senhor. Tudo aquilo que recebemos não é nosso, tudo aquilo que recebemos estamos administrando para o nosso Deus. Tudo que você tem, a família que você tem, os bens que você tem, a casa que você tem, um dia você vai prestar conta para o Senhor. Como você usou, como você cuidou daquilo que o Senhor entregou em tuas mãos. E quando o Senhor fala aquela parábola do mordomo infiel, a palavra do Senhor nos diz que eles começaram a zombar de Jesus. Os fariseus começaram a zombar do seu ensinamento, e a palavra vai nos dizer porque eles amavam o dinheiro. Eles gostavam do dinheiro, e eles gostavam de esbanjar, de se justificar diante dos homens. E então o Senhor nos conta essa história, onde nós vemos nessa história que Ele nos apresenta dois homens, um rico que era admirado na terra, um rico que era famoso, um rico que era poderoso, que esbanjava o seu dinheiro em festas e vivia de uma forma que todos admiravam, porém não era conhecido no céu. Mas ela também nos fala de um mendigo que era desprezado pelos homens. E eu acho maravilhoso que no hebraico o nome desse mendigo, que era Lázaro, é Eleazar, que significa Deus ajuda. Mas como nós podemos dizer que Deus ajuda um homem que está naquela situação? Como nós podemos dizer que Deus ajuda um homem que está sofrendo, cheio de chagas, mendigando pão, desejando comer as migalhas que caem da mesa do rico? É porque a nossa mente tem sido moldada por essa teologia triunfalista, que aquilo que nós vivemos determina a nossa salvação, que a casa que eu tenho, o carro que eu dirijo, o trabalho que eu tenho, diz se eu sou ou não abençoado. E quando nós olhamos para esse texto, ele vai nos mostrar que as riquezas terrenas não determinam a salvação de ninguém. As riquezas que nós temos aqui na terra não podem comprar a salvação e a vida eterna. O nome daquele homem podia ser conhecido na terra, mas ele não era conhecido no céu. O texto ele vai nos mostrar a condição que aquele homem vivia, e ele vai fazer um paralelo com a condição em que o Lázaro vivia. O texto ele vai nos mostrar como era o relacionamento entre os dois, e o texto também vai nos mostrar como foi a morte deles, e ainda vai nos mostrar como foi a eternidade. Quando nós olhamos para a vida daquele homem, nós vemos que ele se vestia de púrpura. Era um luxo extremo.
Aquele homem havia recebido muitas riquezas, ele esbanjava, o texto nos dá a ideia de que ele fazia festas e festas todos os dias na sua casa. Porém, o texto também vai nos mostrar que Lázaro vivia no portão da sua casa, e Lázaro vivia cheio de feridas, Lázaro vivia com fome, e Lázaro era desprezado. Aqui nós temos um choque de realidade, porque nós olhamos para a vida daquele homem e nós vemos a forma como ele vivia e podemos dizer: Deus tem abençoado a vida daquele homem, porque nós não vemos o texto dizendo que este homem era ladrão, nós não vemos o texto dizendo que ele era um adúltero, nós não vemos o texto dizendo que ele era um bandido. Ele era um homem rico, mas porém não usou da forma correta a riqueza que Deus havia dado para ele. E esse texto nesta noite ele vem nos chamar a atenção de como nós temos vivido, ou seja, como nós temos desenvolvido a nossa salvação. A palavra do Senhor nos exorta a desenvolver a nossa salvação, a manifestar a nossa salvação, porque uma vez que eu sou salvo, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que outrora eu vivi, agora é passada. Eu já não vivo mais nas mesmas práticas, nos mesmos erros, porque agora eu estou sendo transformado pelo poder do Evangelho, da palavra de Cristo, que vai limpando, vai tirando toda a arrogância, todo o orgulho, e vai quebrando a cada dia mais, até eu entender que eu não sou nada sem Jesus. Eu acho maravilhoso a lição que nós estamos estudando também na classe dos adultos, que vai nos falar da vida de Jacó, e eu tive o privilégio de dar 2 dessas lições, e nós olhando para a vida de Jacó, nós vemos o exemplo perfeito de como Deus trabalha na vida do homem, dia após dia, transformando o caráter, transformando as atitudes, transformando o coração e a mente do homem. Quando nós vemos Jacó saindo da casa do pai dele, ele sai depois de enganar o seu pai, ele sai depois de roubar o seu irmão, depois de tramar com a sua mãe, ele sai fugido porque o seu irmão quer matá-lo. Mas a palavra do Senhor nos diz que ele está agora no meio do deserto, deitado com a cabeça em uma pedra, e o Senhor tem um encontro com ele. E eu olhando para aquele texto, se fosse eu no lugar de Deus, o que eu falaria para Jacó? Pense você comigo nesse momento, o que você falaria para Jacó? Aquele que mentiu para o pai, aquele que roubou a primogenitura do irmão, que quebrou todas as leis, aquele que tramou junto com a sua mãe e agora saiu fugido para não morrer. Com certeza seriam palavras duras, mas quando Deus encontra aquele homem deitado no deserto, com a cabeça numa pedra, a palavra nos diz que Deus faz promessas para a vida dele. Deus diz: eu sou contigo, eu vou te abençoar, eu vou te levar até lá, mas eu vou te trazer novamente. Deus estava dizendo: você tem uma caminhada agora daqui para frente, mas essa caminhada vai ser difícil, mas eu vou estar com você. Você vai ser enganado pelo seu sogro, mas eu vou estar com você. O teu sogro vai querer te roubar, vão querer te perseguir, vão querer te matar, mas eu vou estar com você. O que me alegra o coração é saber que Deus não vê como vê o homem, Deus não julga segundo a nossa vontade, mas Deus olha para o homem e Ele vê o que ele pode ser através do poder da sua mão poderosa, transformando a vida do homem. Deus olhou para a vida de Jacó e ele não viu apenas um enganador, um bandido, mas ele viu um homem que seria levantado e seria o pai de uma nação, que receberia todas as promessas feitas a Abraão, a Isaque. Porque nós temos o costume de olhar e julgar a pessoa pela condição em que ela está, pela situação em que ela está.
Eu imagino que esse rico não pensava, quando ele passava por Lázaro que estava no seu portão. A palavra do Senhor nos diz que todos os dias ele passava por aquele homem. Aquele homem estava sofrendo, aquele homem estava amargurado ao ponto de desejar as migalhas que caíam da mesa do rico. Porém aquele homem passava com indiferença, ele desprezava. Quem sabe no seu coração, eu posso conjecturar nessa noite aqui, ele passava e dizia: ele está nessa situação com certeza porque pecou. Ele está nessa situação porque algo ele fez. Deus está pesando a mão sobre a vida dele, e não vou ser eu que vou me atravessar. Deixa Deus tratar com ele, porque essa muitas vezes tem sido a nossa desculpa. Essa tem sido a nossa desculpa. Não, irmão Patrick, não, eu falar com aquele viciado, eu pregar para aquela prostituta, mas nunca na minha vida, porque eu sou salvo, eles estão lá porque querem. Mas Deus nos deu a salvação de graça, e aquilo que Ele nos deu de graça, aleluia, é nossa obrigação levar aqueles que estão famintos. Eu costumo dizer uma frase que eu ouvi certa vez, que a pregação do Evangelho é apenas um mendigo contando para outro mendigo onde encontrar o pão. O pão não pertence a mim, o pão não pertence a você, o pão é dado de graça pelo Senhor, e eu não posso esconder daqueles que estão caminhando para o inferno, eu não posso esconder daqueles que estão com fome. Mas se eu tenho o pão da vida, aleluia, que pode libertar aquele que está perdido nas drogas, aquele que está perdido no alcoolismo, na prostituição, eu tenho mais que obrigação de trazer para eles, de mostrar o caminho para eles. O pecado daquele homem não foi roubar, o pecado que levou aquele homem para o inferno não foi matar, o pecado que levou aquele homem para o inferno foi a indiferença. Todos os dias ele via Lázaro no portão da sua casa e ele ignorava. Quantas situações nós não temos ignorado e deixado para depois? Quantas situações o Senhor tem colocado na caminhada, como já foi falado aqui, de perdão, de restauração. Quantas vezes o Senhor tem nos chamado a sermos moldados à imagem de Cristo, a sermos transformados, e nós temos rejeitado. Nós temos virado as costas. Aquele homem virou as costas para a situação daquele homem. Ele não foi para o inferno por um pecado que ele cometeu, mas ele foi pelo pecado de omissão, porque omissão também é pecado. A palavra do Senhor nos diz que aquele que tem, aquele que pode e não faz também peca. Se o Senhor tem te abençoado, tem te capacitado, e você não tem levado a todos aqueles que necessitam, você tem pecado. E nessa noite o Senhor quer nos exortar. Ah, irmão Patrick, mas que palavra pesada nessa noite. Ah, que palavra difícil. Eu prefiro trazer uma palavra pesada, que cure a sua ferida, e eu quero te ver lá no céu, do que trazer palavras que venham massagear o teu ego e mandar você para o inferno. Porque Jesus quer salvar a tua alma, e se o Senhor está falando contigo nessa noite, é porque Ele te ama. Ele te trouxe aqui para te curar, para tirar essa ferida, para abrir aquilo que você tem escondido e dizer: ei filho, ainda é tempo, ainda tem vida, dá tempo de você transformar, de ser transformado nesta noite, aleluia. Mas eu acho maravilhoso que a palavra do Senhor nos diz a situação em que eles estavam, e ela também nos diz como era o relacionamento deles. Um desejando o que o outro tinha, porque tinha demais, e o outro sendo indiferente com a necessidade daquele que estava no seu caminho. E a palavra do Senhor continua dizendo que ambos
morreram, porque se tem uma coisa que é certa, é a morte. Chegará um momento em que todos nós enfrentaremos a morte. E aqueles homens morreram. A palavra do Senhor nos diz que o rico, ele morreu e foi sepultado. Com certeza ele tinha muitos bens, muitos amigos, fizeram um grande funeral bonito. Aquele homem foi sepultado com muitas lágrimas, muitas palavras bonitas. Porém a palavra do Senhor também nos diz que Lázaro morreu. Porém Lázaro não teve um belo sepultamento. Lázaro não teve amigos para carregar o seu caixão. Lázaro não teve pessoas para estar trazendo uma bela palavra. Oh, como esse homem era bom. Ah, esse homem ajudava os pobres. Mas a palavra do Senhor nos diz que ele foi levado pelos anjos. A terra em que nós estamos é o único paraíso em que os ímpios poderão desfrutar, e é o único inferno em que os salvos poderão pisar. Se você acha que aqui é difícil, você não tem ideias de como é o inferno. O inferno é um lugar de tormento, é um lugar onde já não existe mais arrependimento. Muitas pessoas antigamente eu ouvia dizer que se o Senhor for lá no inferno e pregar, eles vão se arrepender. Não, as pessoas que estão lá estão porque odiaram a Deus. E se alguém for até o inferno pregar, essas pessoas vão rejeitar o evangelho da mesma forma. Não existe mais esperança no inferno, não existe mais salvação. Por isso o Senhor tem trazido essa palavra aos nossos corações nesta noite. É tempo de nós estarmos alerta, é tempo de estarmos buscando o Senhor, é tempo de pensarmos no céu, é tempo de olharmos para a glória e desejarmos o Senhor. Aleluia. A nossa mente está muito ocupada com coisas materiais. A nossa mente está cheia de preocupações do dia a dia. E essa semana, enquanto eu estava estudando essa aula, o Senhor falou fortemente ao meu coração: qual foi o último dia em que você pensou no céu? Qual foi o último dia em que em uma oração você pensou em estar com Jesus na eternidade? Mas a nossa mente todos os dias está pensando no que eu preciso comprar, no que eu preciso pagar, como eu vou conquistar aquilo, como eu vou conquistar isso. Porém nós precisamos ter a nossa mente voltada para o céu. O nosso coração tem que desejar os céus, o nosso coração tem que desejar estar com Cristo, porque Ele é quem nos salvou, Ele tem nos chamado a despertar, porque os dias são difíceis. Muitos têm se levantado e pregado muito engano que tem distorcido e levado a igreja para um caminho de comodismo e materialismo. Mas o Senhor está dizendo: eu ainda sou o mesmo, aleluia. Eu sou aquele da cruz, eu sou aquele que me entreguei pela sua vida, não porque você precisava de um carro novo, não porque você precisava de uma casa bonita, mas porque você precisava ser salvo do inferno. E eu acho um outro texto que nos chama a atenção em Lucas 12:16, onde o Senhor vai nos falar a respeito de um homem que viveu dessa forma. Em Lucas 12, versículo 16, ele vai dizer assim: e lhes proferiu ainda outra parábola, dizendo: o campo de um homem rico produziu com abundância, e arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos? E disse: farei isso, destruirei os meus celeiros, reconstruirei maiores, e ali recolherei tudo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse:
louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Louco, é assim que Deus trata aqueles que não cuidam da sua alma. Louco, é assim que Deus trata aqueles que não pensam na eternidade. Assim como o nosso corpo precisa do alimento, assim como o nosso corpo precisa da água, a nossa alma também precisa do pão da vida, a nossa alma também precisa do Senhor. Ele é o nosso sustento, Ele é o que nos mantém de pé, Ele é o que nos dá vida, Ele é a essência que nós precisamos para as nossas vidas. Mas nós estamos tão preocupados com esse corpo, com as coisas desse mundo, e esquecemos da nossa alma. A palavra do Senhor nos diz que estes homens morreram, e o Lázaro foi levado para o seio de Abraão, e o rico foi levado para o inferno. Eu já vou terminar, que o tempo já foi embora. E lá onde eles estavam, o rico olhou e viu Lázaro junto a Abraão, e ele clamou: Senhor, manda que Lázaro molhe o dedo na água e venha refrescar a minha sede. Estou em tormento terrível, estou numa situação desesperadora. Nós vemos que mesmo no inferno, ele olhava para a vida de Lázaro como um servo. Ele olhava para a vida de Lázaro achando que tinha autoridade sobre ele, que podia mandar em Lázaro. Mas ele ainda continua: Senhor, manda então que ele vá até a terra e pregue, pois eu tenho 5 irmãos lá, e se ele for, eles vão se arrepender. Mas Abraão diz para ele: não, eles têm a lei e os profetas, que ouçam a lei e os profetas, porque se eles não forem convencidos pela lei e pelos profetas, nem que um morto retorne à vida poderá convencê-los. O que é a lei e os profetas? É a palavra do Senhor. É como os judeus se referiam ao Antigo Testamento, a lei e os profetas. Em muitos momentos você vai ver o Senhor Jesus falando dessa forma. A lei e os profetas, Ele está se referindo à Bíblia que eles possuíam, que era o Antigo Testamento. Então quando ele diz para aquele rico: olha, não adianta, pode ressuscitar um morto e falar para ele, o morto não tem poder de transformar a vida dele, o morto não tem poder de transformar a mente dele, somente a palavra de Deus é quem pode transformar a mente do homem, somente a palavra de Deus é quem pode convencer o homem do pecado, do juízo e da justiça. Se coloque em pé nesta noite, eu já vou terminar. O Senhor nesta noite está dizendo: ainda é tempo, nós temos vida, enquanto há vida há esperança, porque depois que morremos, teremos que passar ou para o inferno ou para os céus. E eu quero poder te encontrar no céu, eu quero poder chegar lá no céu e olhar e ver o meu irmão juntamente comigo. Eu quero chegar lá no céu e olhar e ver o Tanner lá comigo e falar: ô Tanner, que alegria te ver aqui, meu irmão, que alegria estar junto contigo. Eu quero chegar lá no céu, olhar e ver os irmãos que aqui estão juntamente comigo. E o Senhor nesta noite está nos chamando a refletir: como está a sua alma? Você está preparado para a eternidade? Você está preparado para encontrar com Cristo? Eu quero ser rápido aqui, mas eu tenho que abrir essa oportunidade para você nesta noite. Se essa palavra falou com você, se essa palavra tocou no seu coração, e você ainda tem dúvidas no seu coração, pensando: se o Senhor vier hoje, eu não sei se eu vou subir, eu ainda tenho alguma dúvida.
corra aqui para frente, nós vamos estar orando por você nesta noite. O Senhor está de braços abertos para te receber. Não importa a situação em que você se encontra, não importa o pecado que você cometeu, o Senhor está dizendo: ainda existe esperança. Eu quero te convidar nesta noite, se você ainda tem dúvida da sua salvação, venha aqui para frente. Ou se você, quem sabe, ainda não entregou a sua vida a Jesus, esse é o momento, essa é a oportunidade. O Senhor está te chamando. Não temos ninguém, nós já vamos orar. E eu quero neste momento que você curve a sua cabeça aí onde você está. E que você venha neste momento fazer uma retrospectiva da tua vida. Como você tem se comportado com a salvação que o Senhor te entregou? Será que você tem passado por momentos que o Senhor tem te dado a oportunidade de manifestar a tua salvação e tem sido indiferente? Mas o Senhor nesta noite nos chama a abrir os nossos olhos e estar preparados para encontrar com Cristo. Vamos orar neste momento. Pai querido, eu te louvo, Senhor, pela tua palavra, pois ela é poderosa, Senhor, para transformar os corações. Eu te louvo, Senhor, meu Deus, porque tu falaste conosco nesta noite. E eu sei, ó Pai querido, que a tua palavra alcançou corações nesta noite, neste lugar. A tua palavra despertou consciências aqui nesta noite, Senhor. Pois tu és o Deus que ama a tua igreja. Tu és o Deus que ama o teu povo, ó Pai. E aqui estão, Senhor, na tua presença os teus filhos. Pai maravilhoso, estende a tua mão agora sobre a vida deles. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo. Tu és o Espírito Santo Consolador. Tu és o Espírito Santo que convence. Entra agora nesses corações, ó Pai, trazendo a certeza da salvação. Que eles possam desfrutar, Senhor, dessa paz que somente o Senhor pode dar. Que eles possam, Senhor, deitar a sua cabeça no travesseiro e dormir tranquilo, porque o Senhor tem cuidado deles. Pai, tira toda dúvida, Senhor, meu Deus, mesmo daqueles que não quiseram vir aqui à frente por vergonha, mas eu sei, Senhor, que existem muitos no nosso meio que ainda têm dúvida da sua salvação, mas que nesta noite a tua palavra poderosa, Senhor, possa quebrar toda mentira do diabo, possa arrancar toda dúvida da mente e restaurar, Senhor, meu Deus, a esperança de um dia podemos estar com o Senhor nos ares por toda a eternidade na sua glória. Eu te louvo, Senhor, e te agradeço pela vida de cada um que aqui está nesta noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus.